Um fantoche. Não sei o dia em que nasci. Parece estranho dizer que uma pessoa não conheça exatamente quando e onde nascera. E se isso já não é comum, inclui-se junto o fato de eu ser um bastardo. Pensei que esse estranho caso acontecera quando eu comecei a perder a memória. Quem me chamou a atenção para essa realidade foi um psicólogo que resolvi consultar por acaso, já que de um dia para a noite eu me vi na faixa de uns 30 anos, trabalhando como professor de literatura de um colégio em São Paulo. O engraçado era que todo mundo me cumprimentava como se eu tivesse ali um lugar, uma história, algo para dizer àqueles alunos que, de certa forma, tinham mais vida e histórias do que eu. Foi então que eu percebi que tudo não passava de um faz de conta. Quando dei por mim, estava comentando Machado de Assis e Kafka, como se eu fosse o maior especialista do mundo. Então, por que eu nem sequer conseguia me lembrar de onde eu vinha? Quem eram os meus pais? Estava no Brasil, mas me sentia deslocado, fora do lugar. Eu não reconhecia nem sequer o próprio rosto no espelho. Era uma existência que não se explicava em nada. Quando expliquei tudo isso ao meu psicólogo, acabei chorando de nervoso. Então ele me indicou um amigo psiquiatra que foi logo me receitando um monte de remédios. Não tomei nenhum. Também não voltei àquele consultório como ele havia marcado. O problema não era voltar. De um dia para a noite, acabei me esquecendo do lugar onde ficava aquele consultório. Não tinha infância. Sabia que tinha estudado letras na faculdade X. Mas às vezes, minhas lembranças universitárias diziam o contrário. Toda a minha vida era uma dúvida e a cada dia em que seguia para aquele colégio, tinha certeza de apenas uma coisa: eu estava enlouquecendo. Até que em uma bela manhã de quarta-feira tive uma grande surpresa ao chegar ao trabalho. Não havia colégio nenhum. No lugar existia apenas um terreno vazio cercado por casas e prédios na zona leste de São Paulo. O mato crescia e no lugar onde seria o portão da entrada estava um homem de uns 40 anos com uma enxada na mão, preocupado em carpir o mato. Olha, meu senhor, aqui não tem colégio nenhum. Nunca teve. Eu vou invadir este terreno com a minha família, mas é bem grande aqui e podemos dividir. Você vai lá para o outro canto. Esta parte aqui já tem dono. Percebi que eu não estava muito diferente daquele homem. Tinha certeza de que havia saído com o meu carro, estacionado ali perto, e que usava social todo o dia. Mas agora olhava para o meu corpo e tudo o que eu via era uma bermuda velha, um chinelão já meio gasto, vestindo uma camiseta velha. Eu estava pior do que aquele homem.
Não sabia o que fazer, voltei para o carro e não encontrei nada no lugar. Forcei a porta de um outro carro e acabei levando um empurrão de um homem bem mais forte que eu. Deu fora daqui, ladrão do caralho! Passei aquela manhã sem saber o que fazer. Também não sei quando me cansei e resolvi dormir em uma praça pública. Quando acordei, estava em um quarto barato de um hotel qualquer. Vestia outras roupas, era alguém, mas a pergunta era: quem eu realmente era? Não tinha resposta para nada, nem para o nome que carregava. Tudo era uma incerteza. A cada dia eu despertava em outro lugar. Dormia em praça ou até mesmo em uma casa. Cheguei até a acordar em uma cama luxuosa de uma mansão. Era como se a cada dia a minha vida fosse outra, totalmente nova e diferente da vida do dia anterior. O problema era que continuava sem história. Eu também continuava sem um corpo. Demorei um pouco para perceber que todo dia eu acordava com uma aparência e idade diferente. Às vezes acordava mulher. Outras vezes eu era apenas uma criança. Como eu descobri que meu corpo se modificava a cada dia? Foi quando eu despertei, com a idade de uns 80 anos. Meu corpo já doía, eu estava cansado da vida, careca e tinha certeza de que no dia anterior eu era uma jovem de uns 20 anos. Nada fazia sentido. Então comprei um caderno de umas 400 folhas e comecei a escrever tudo o que acontecia comigo durante o dia. Não percebi no momento, mas tinha dias que eu escrevia em alemão, italiano, francês, português, inglês e tantas outras línguas que, na maioria das vezes, eu pensava que já não me encontrava em lugares próximos, mas que a cada dia eu despertava em outro país, outro lugar, que não fazia a menor ideia de onde eu estava. Mas o lugar também já não me era mais importante, porque eu precisaria saber o lugar em que nascera. Se já não conhecia a minha nacionalidade, quem eu era, os meus pais ou até mesmo coisas básicas como meu nome e gênero, lugar era de menos. Como eu não possuía nenhum nome, resolvi eu mesmo me batizar. No início, queria me chamar de Senhor P, mas percebi que muitas vezes eu acordava menina ou uma dama, então teria que mudar para Senhora P, Dama P ou Senhorita P. Não importa, resolvi me batizar com o nome de Persona, já que assim serviria a ambos os gêneros. Também havia pensado em algo como ego ou eu, mas achei que um nome não poderia ser assim tão curto. Mesmo sabendo que a minha vida se renovava a cada 24 horas, percebi que isso me dava uma certa alegria. Afinal de contas, eu vivia uma vida diferente a cada dia. Dormia e acordava em outro lugar. Às vezes, eu tinha família, filhos, e me dava uma dor imensa em abandoná-los, porque toda vez que despertava eu nascia com novos sentimentos, novas memórias.
mas algo em mim dizia que aquilo tudo não passava de uma ilusão. Depois de um tempo, percebi que a única coisa que não mudava em mim era exatamente o caderno que eu carregava e registrava a cada fim de noite, antes de dormir, a história que eu tinha vivido. Ninguém pegava o meu caderno para ler. Era como se ele não existisse. Arranjei uma bolsa e o guardei. Era a única coisa que eu não deixava de carregar. O caderno se tornou tão essencial como o meu coração. Na verdade, o caderno era a minha alma. Só que a cada dia que passava, aquele mesmo caderno começava a terminar. Eu pensava em ler cada uma daquelas vidas. Todas eram minhas e ao mesmo tempo eu não tinha nenhuma. Chegou um dia que o caderno ficara escasso. As folhas terminavam e eu já imaginava em comprar um novo caderno. Passei em um bazar e adquiri outro. Procurei um da mesma cor e modelo, mas não encontrei, então tive que levar o mais parecido possível. Não, mas no dia seguinte, tudo que eu encontrava era o velho caderno que já se encontrava em suas últimas folhas. Repeti essa ação por 3 vezes até que desisti. Quando terminou o caderno, eu estava em um quarto de motel. Eu era apenas uma prostituta que vendia o meu corpo por alguns trocados. Sentei-me na cadeira e comecei a ler aqueles relatos. Por incrível que pareça, eu conhecia cada um daqueles idiomas, mas já não reconhecia história nenhuma. Algumas eram simples, outras doloridas, mas todas elas terminavam com uma personagem chamada Persona escrevendo. Ao terminar a leitura, comecei a me sentir cansado. Não era sono, foi desaparecendo. Foi então que eu olhei para o velho espelho posto naquele quarto de motel. Eu estava desaparecendo. E junto ao meu corpo eu podia enxergar um monte de letras e frases. Eram as narrativas que eu havia lido. Eu era cada uma daquelas histórias que agora deixavam de existir. Meu corpo se desmanchou em palavras. Quando a realidade se transformou em ficção, o escritor chegara ao fim de seu romance. Conto O Fantoche, do meu livro Ontologia.